Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, um texto que encontramos ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós encontramos ali o relato, na parábola que Jesus fala que de dois homens, uns que se apresentou diante de Deus, esse era o fariseu, se apresentou diante de Deus, relatando ali a Deus alguns feitos dele dentro do seu conceito de religião, de espiritualidade. E no final da sua lista, ele fala algo que é fundamental na nossa compreensão daquilo que ele realmente é. Ele disse: eu faço isso, eu dou meu dízimo, eu jejuo, eu oro, faço isso, eu faço aquilo, e eu não sou como esse outro. E esse outro que ele se referia era o publicano. Esse publicano, a Bíblia diz que ele sequer ousava levantar a cabeça para falar com Deus e pedir a Deus perdão e misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus disse que esse publicano, ele foi justificado e não o fariseu. A Bíblia diz também no final dessa narrativa que Jesus diz que aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. No começo da narrativa dessa parábola, o autor diz que Jesus contou essa parábola porque existiam algumas pessoas ali que se achavam melhores do que elas realmente eram, melhores que os outros, e se tornaram arrogantes e prepotentes. A grande pergunta que talvez que devemos responder diante dessa parábola não é se somos um ou se somos o outro, mas se, talvez, em um momento da nossa vida, nós não deixamos de ser como um e passamos a ser como o outro. Talvez entender-se que essa parábola não fala de duas pessoas distintas, mas fala de uma só pessoa com comportamentos diferentes em tempos diferentes. Talvez você se pergunte: eu não estou entendendo o que você está dizendo, Ronilson. Eu vou tentar mostrar para você o perigo que há na nossa jornada conforme vamos crescendo no Senhor e por algum momento não estarmos atentos àquilo que está realmente acontecendo e começarmos a atribuir méritos a nós e não ao Senhor por tudo aquilo que nós já alcançamos. Muitas vezes nos colocamos diante do Senhor, e essa é a postura que talvez a totalidade das pessoas se apresentam diante de Deus no começo da sua jornada, como aquele publicano, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que carece da graça e da misericórdia do Senhor. Mas o grande problema é que quando nós, e talvez algumas pessoas pensam: mas é impossível as pessoas mudarem assim. Não, não é impossível. Se nós temos o livro de Gálatas, nós vamos ver que no livro de Gálatas o que aconteceu é exatamente isso, Paulo relatando. As igrejas da Galácia, pelo menos uma boa parte delas, tinham começado uma vida cristã crendo na justificação pela fé. E depois, Paulo chega a chamá-los de insensatos, porque se perderam na jornada e voltaram a tentar se justificar pelas obras, tentando apresentar méritos diante de Deus pelo cumprimento das leis. E muitas vezes é o que acontece conosco, porque nós conseguimos ser pessoas que conseguiram se adaptar de alguma forma aos dogmas da igreja, porque muitas vezes participamos de todas as reuniões, contribuímos frequentemente financeiramente com a igreja e cumprimos alguns atos, alguns rituais ali que nos é ensinado ou talvez até imposto em algumas denominações. Nós começamos a ter essas coisas como objeto de justificação ou de exaltação de nossas vidas. E muitas vezes por causa disso achamos que somos melhores que os outros. Mas temos que entender que tudo que recebemos, tudo que a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, nós temos que entender até aquilo que nos fez melhores na nossa jornada cristã, nós recebemos por causa do Senhor e não por causa de nós mesmos. Nunca houve, nunca haverá mérito em nós para que possamos nos apresentar diante de Deus e pedir algo para Deus ou reivindicar algo de Deus. Nós precisamos entender que tudo aquilo que recebemos realmente vem do Senhor. E talvez você pense: mas eu nunca fiz isso. Talvez muitos de nós, para não falar todos, mas talvez muitos de nós já dissemos ao Senhor em algum momento: Senhor, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu contribuo financeiramente com a sua igreja. Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Ou por que o Senhor não fez isso para mim, sendo que eu estou fazendo tudo certinho? Nós estamos fazendo exatamente o que os Gálatas fizeram, estamos fazendo exatamente o que os fariseus faziam, tentando apresentar diante de Deus justificativas para dizer a Ele que Ele deveria ter feito ou não deveria ter permitido que algo acontecesse conosco. Ao invés de entendermos que tudo aquilo que acontece conosco, conforme Paulo disse aos Romanos, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
Ao invés de entendermos ou pedirmos a Deus para que Ele nos mostre qual o propósito daquilo que está acontecendo ou deixou de acontecer, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer produzir de crescimento em nossas vidas, nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus como questionamento e passamos a achar que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer é mérito ou demérito para que Deus faça algo por nós. Mas sempre a graça de Deus será a base da ação de Deus por nossas vidas. O amor de Deus é aquilo que Ele faz por nós, porque nós sabemos, conforme a Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui nós precisamos entender uma grande verdade. Aquele homem, o fariseu, quando ele passa toda aquela lista daquilo que ele faz, no final ele estraga toda aquela lista. Tudo aquilo que ele fazia, ele mostra que não fazia com a motivação correta. Porque quando ele diz, e eu não sou como aquele outro, ele revela o que realmente está no coração dele, arrogância, prepotência e soberba. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos é como uma expressão de gratidão ao amor do Senhor, e não para tentarmos conquistar algo da parte de Deus, porque isso se torna meritocracia. Tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus é por causa do amor dele por nossas vidas. E tudo aquilo que fazemos ao Senhor, porque talvez alguns estejam perguntando, mas então não tem que fazer nada? Sim, você tem que fazer, eu tenho que fazer, nós temos que fazer, mas como expressão de gratidão por amor que já temos recebido, e não para atrair o amor e o favor de Deus sobre nossas vidas. Porque se Deus faz algo por nós, porque nós fazemos para Ele, isso não é graça, isso é troca. E nós, como nós precisamos entender que realmente tudo que recebemos é um ato de amor de Deus por nossas vidas e que jamais haja em nosso coração o desejo ou que jamais façamos algo para Deus pensando em receber algo em troca, mas que nós possamos fazer por entendermos que a nossa vida deve ser uma expressão de gratidão a tudo que já temos recebido da parte do Senhor e que se recebemos alguma coisa, isso não nos torna melhor do que ninguém. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele sempre nos mantenha na condição de publicano, reconhecendo nossas limitações, nos humilhando diante do Senhor, porque isso produzirá justificação sobre nós, porque a Bíblia diz que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. E esse vos exaltará não é fazer com que as pessoas possam nos reconhecer, mas que realmente o Senhor possa nos exaltar na condição de filho, nos receber como seus filhos, nos justificar pela fé que temos nele, pela fé que demonstramos no poder do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, e não em nossos próprios méritos, porque a Bíblia diz que nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. E quando entendemos essa verdade, certamente nos colocaremos diante do Senhor como aquele publicano se colocou, e reconheceremos nossas limitações, ainda que em algum momento ou que em determinado momento da nossa vida possamos estar sim conseguindo oferecer a Deus algo de nossa vida, mas como expressão do nosso amor, não tentando colocar isso numa lista de méritos para que Ele possa nos abençoar. Amém? Eu gostaria de orar por nossas vidas em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque tudo que temos e reconhecemos que vem do Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e graça que nos abençoa, Senhor, independente dos nossos méritos e deméritos. O Senhor nos abençoa por causa do seu amor e da sua graça sobre nossas vidas e por causa da fé que foi gerada em nós pelo teu Espírito Santo, não por causa de nós mesmos. Porque o Senhor foi quem nos deu a fé, essa fé que nos leva a nos aproximarmos de Ti, Senhor, com a consciência de que realmente somos. Essa fé que nos leva a nos aproximar diante do Senhor com a ousadia que Hebreus fala, não por causa de méritos, mas por causa daquilo que reconhecemos que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, um Deus justo, um Deus maravilhoso, que nos agracia a cada dia quando nós reconhecemos a necessidade de nos humilharmos diante do Senhor, nos humilharmos reconhecendo nossas limitações e reconhecendo que tudo que temos vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E que em nome de Jesus, que essa postura de humildade exista sempre no nosso coração, no nosso espírito, e assim possamos prosseguir a nossa jornada, apesar de tudo que temos conquistado pela fé, possamos entender que isso não faz de nós pessoas que tenham méritos para nos colocar diante do Senhor, mas que o mérito é a cruz e esse mérito é de Jesus. Nós somos apenas pessoas que cremos naquilo que nos foi conquistado por amor e graça, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, o seu lar e a sua família, e que a graça de Deus,
Que o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que nós possamos entender que o Senhor é aquele que nos dá toda a boa dádiva, em nome de Jesus. Deus abençoe.